Sendo o Instagram agora também. Boa noite! Bem-vindos para a nossa conversa dessa noite, para a nossa roda de leitura. Hoje, o nosso assunto é o capítulo 3, Vassalissa, a Sabida, é o conto que a gente vai conversar. Vamos encontrar a Baba Yaga. Vamos chegando, vamos entrando. Se tiver tudo ok com o som, com a minha voz, dá um ok. Daqui a pouco eu tiro a musiquinha. É só pra gente ir se integrando, sentindo o coração, se unindo, sentindo a energia da nossa roda, a energia desse livro maravilhoso. Essa conversa é uma das mais profundas. Se a gente achou que falar do Barba Azul foi profundo, essa conversa de hoje a gente vai passar pelas 9 tarefas, tá? E eu tô aqui com um canto, a Durga, a grande mãe, aquela que manifesta o divino no universo, aquela que mora dentro de nós e que manifesta a vida. É com as bênçãos de Durga, com as bênçãos da grande mãe divina, de Brahma e manifestado, que eu convido vocês para a gente seguir nessa conversa. E agora vamos lá, então. Boa noite, vão chegando. Eu vou começar contando o conto bem assim, de uma forma bem resumida, tá? Eu vou fazer pegando só as partes principais, porque para quem já leu, vai só lembrar. E quem não leu ainda, depois vai lá, dá uma olhada nesse conto, tá bom? E enquanto vocês vão chegando, eu vou... Deixa eu dar uma limpadinha no meu óculos aqui. Enquanto vocês vão entrando, vão chegando, eu vou contando esse conto, porque depois a gente vai engrenar nas 9 tarefas e nós vamos ver se a gente já percorreu essas 9 tarefas, se a gente parou em alguma, ou se tem alguma que a gente sempre para e não dá sequência, tá bom? E qualquer paralisação aí, às vezes a internet, hoje não choveu, mas semana passada choveu muito, então a internet estava muito ruim. Mas hoje é para estar tudo bem, tá? Agora sim, eu vou enxergar vocês aqui. Oi, Roseli, Lili querida, Graziele, você quer participar? Vamos lá! Amando, você quer dar um oi aqui para nós? Boa noite no YouTube também, Eloni, Paula, Ana Maria. Oi por aqui, oi Grazi, fala com a gente. Oi, conseguiu entrar? Eu tô ouvindo a Graziele aqui no Instagram, gente, mas eu não tô vendo. Oi, deixa eu voltar. Eu tô com o vídeo pela metade aqui, gente. Opa, agora sim. Agora organizei. Graziele, conta para mim aí que você quer contar, tá bom? Fábia, Eveline, que bom ver vocês. Então vamos lá. A Vassalisa, a história dela começa
com a doutora Clarissa, a autora, ela faz uma conversa tão diferente, ela pega as palavras e usa toda a riqueza que uma palavra pode ter. Então, ela fala assim: era uma vez e não era uma vez. Por que será? Porque não era uma vez, porque eram muitas vezes, muitas, inúmeras, infinitas vezes, tantas quantas meninas existem no planeta. E existem ao longo dos tempos. Então, não era uma vez, eram muitas vezes. E vamos ver se você é essa menina. Se essa menina tá aí, hoje nós vamos pegá-la pela mãozinha, tá bom? Vamos resgatar a vassalissa que tá dentro de cada uma de nós. Então, uma jovem mulher, mãe da vassalissa, estava muito doente. Nossa, Ana Maria, deixa eu fazer um oi assim, então fica aqui, porque aqui acontecem coisas que a nossa psique comanda. Aqui, a tua alma é que vem conversar. Então, se você está procurando alguma coisa na internet e caiu aqui, fica, tá bom? Fica, porque é a tua alma que está caindo aqui. Isso mesmo. Então, a a vasalissa estava do ladinho da cama da mãe com o pai. E a mãe já estava muito doente no finalzinho da sua vida. Precocemente, né, ela estava deixando essa vida. Aí, então a mãe dela chamou ela bem pertinho e deu uma bonequinha para ela que era igualzinha a ela, só que bem pequenininha. E falou: olha, minha filha, guarde essa bonequinha com você sempre. E não conte para ninguém que você tem essa bonequinha. E sempre que você precisar de ajuda, você alimenta essa bonequinha, você dá de comer para ela, nutre bem ela, que ela vai te ajudar. E os dias passaram, a vassalissa guardou a bonequinha e depois a mãe dela foi indo devagarinho, a vida foi se esvaindo daquele corpo e ela deixou a vida terrena. E a vassalissa se encontrou numa grande tristeza junto com o pai. Passou-se o tempo e o pai dela acabou encontrando, ele precisava trabalhar, viajar, e ele acabou encontrando um casamento, uma outra mulher que tinha duas filhas. E assim como lá no conto da gata borralheira, né, da Cinderela, trouxe essa mulher com as suas duas filhas, que aparentemente eram tão boazinhas, para morar ali naquela casa. E foi trabalhar, foi viajar, e elas foram se conhecendo aos poucos. As meninas não gostaram nada da vassalissa, porque a vassalissa era uma doçura de pessoa. Ela era uma mocinha linda, com seios fartos. Ela tinha toda a beleza do feminino. Ela era ela realizava as tarefas, ela sabia fazer de tudo. Então, logo surgiu muito ciúme naquelas duas irmãs que ela tinha arranjado, né? Que o pai tinha arranjado para ela. E a madrasta logo ficou assim por conta com ela também, não gostava daquela menina. E elas começaram a brigar com ela, a tratá-la mal, colocavam ela para fazer serviços pesados, como cortar lenha, porque nós estamos falando de um conto que acontece lá no meio de uma floresta, né? E, ela se machucava cortando lenha, o desejo delas era que ela ficasse muito feia ou que ela morresse. Até aqui, tudo igual a Cinderela, né? Só que ela tinha a bonequinha, né? E ela sempre pedia ajuda para a bonequinha nessas tarefas, então ela conseguia realizar e ela não contava para ninguém. E aí que despertava mais ainda a raiva e
todos nós temos dentro de nós essas personagens, tá? E a gente depois vai falar das tarefas e aí a gente vai olhar para cada uma delas. Mas não havia o que amenizasse o ciúme e a raiva dessas mulheres. Então, elas tramaram de mandar a Vassalissa lá para o meio da floresta, arranjar um jeito dela ir lá para o meio da floresta e se perdesse por lá, e de repente até aquela... tem aquela bruxa que vive lá no meio da floresta, a Baba Yaga, que ninguém tinha coragem nem de pronunciar o nome dela. Então, quem sabe pega ela e faz um ensopado. Então, a mãe das duas meninas resolveu apagar o fogo da lareira e disse para a Vassalissa: olha, não tem mais fogo, nós estamos sem fogo, não vamos ter como nos proteger do frio, vai chegar a noite, não tem como fazer comida, nós vamos perecer. Então, Vassalissa, você vai buscar fogo, vai pedir lá para Baba Yaga, lá no meio da floresta, vai pedir fogo para nós. E aí, ela, com muito medo, mas como ela é muito obediente, presta bem atenção, ela faz tudo o que as três mandam. Então, ela foi lá correndo, pegou a bonequinha, colocou no bolsinho do seu avental. Boa noite, Lúcia, boa noite! Bem-vinda! No YouTube tá travado? Sério? Agora tá funcionando aqui para mim. Gente, pessoal aqui do YouTube, dá um oi aqui para mim, me dizendo se tá funcionando por aqui. Ih, pelo jeito tá travado mesmo. Eu vou pedir para a produção aqui para me ajudar. Joar, querida, tudo bem? Eduardo, preciso do fio. Marcos, preciso do fio. A minha equipe técnica aqui já vai ver o fio para nós, para a gente retornar lá no YouTube. Opa, travado, né? Travado. Então tá, a gente já vai colocar o fio da internet aqui, porque realmente não dá para ficar só confiando no... tá dando que tá instável, Marcos. É onde? Aqui? Uhum. E aqui não sai, peraí. Aqui. Pronto. Isso, vamos ver se pega aqui no YouTube agora. Vou dar uma atualizadinha aqui. E aí, tudo bem agora aqui no YouTube? Opa, ele tá atualizando aqui. Ele já... Não, acho que caiu aqui no YouTube. Eu vou colocar a minha internet para você. Mas vamos lá, qualquer coisa daqui a pouco eu coloco, depois eu repasso lá no YouTube, né? Então, gente, o que aconteceu? Caiu lá no YouTube. Eu vou começar outro vídeo lá. Então, ela foi, pegou a bonequinha, foi lá para o meio da floresta, tremendo de medo, mas foi vencendo tudo para poder obedecer. Gente, sabe o que é isso, né? Não consigo voltar. Vamos lá, vamos por aqui, né? Então, ela foi. E passando pela floresta, tem algumas coisas que vocês vão ver, alguns detalhes que tem melhor lá no livro, para a gente poder caminhar aqui. Então, ela vê que passa um cavaleiro negro, de cavalo negro, e depois passa um cavalo vermelho com um cavaleiro vermelho, de cabelo vermelho, e depois um cavaleiro branco com cabelo branco. E ela vai seguindo, ela olha aquilo, e cada vez que ela fica meio perdida e não sabe se vira para a direita ou para a esquerda, ela pega na bonequinha e
e dá um pedacinho de pão ali para a bonequinha, nutre a bonequinha e ela come o pãozinho e mostra o caminho para ela. E aí ela vai caminhando até que ela enxerga lá no meio da floresta um cercado com várias varas de madeira com uma cabeça, uma caveira e iluminadas, assim como se saíssem luz pelos olhos, grandes olhos das caveiras em volta de uma casa. Mas ela continua, vai lá, entra na entra no portãozinho e nisso ela vê a Baba Yaga, uma velha, com um nariz bem comprido, cheio de verrugas e um queixo também bem comprido. E os dois se encontram na frente da boca, só para você ir imaginando aí, tá bom? E aí ela, elas param e se olham e a Baba Yaga desce com a sua, em vez dela estar voando numa vassoura, ela está voando num caldeirão ou num pilão, como o livro conta, né? E ela desce daquele caldeirão, olha bem para a menina e pergunta para a menina: o que que você veio buscar aqui? E a menina para e não vacila e diz: eu vim buscar fogo, porque o nosso fogo lá em casa acabou. Então, a Baba Yaga fala para ela, mas como é que vocês podem deixar o fogo se apagar? E, e eu conheço bem você, eu conheço bem a sua gente. E fala bem assim para ela. Nisso, ela olha para a casa da Baba Yaga e a casa dela tem pés. E a casa dela tem pés semelhante a pés de galinha. E ela dança em cima, a casa dança em cima daqueles pés, rodopia. Mas, de repente, a casa se abaixa, eu imagino, né? Como uma nave, e elas entram na casinha da Baba Yaga. E a Baba Yaga diz assim: eu vou lhe dar o fogo, menina, mas não vai ser de graça. Você vai ter que trabalhar para mim. E então ela passa vários serviços para essa menina corajosa que foi lá para o meio da floresta buscar fogo. O que que acontece lá com ela? Ela tem que fazer vários serviços, e eu vou explicar para vocês esses serviços quando a gente for fazer a análise, porque nós vamos falar muito desses serviços que ela teve que fazer para a Baba Yaga. No final, depois, para realizar os serviços que a Baba Yaga pediu para ela fazer, eram serviços muito difíceis para uma menininha. E a Baba Yaga, então, cada vez desafia ela um pouco mais. E desafia um pouco mais. Então, ela entrega para ela um bastão no final, depois que ela realiza todas as tarefas, com a ajuda da bonequinha, que faz por ela, que ensina para ela como é que faz, que toma a frente dela para ela não trabalhar tanto. Então, aquela bonequinha faz toda a diferença. Então, ela consegue realizar todas. Tem o mito da Psique e Eros, e fala desses serviços que a Psique teve que fazer amando de Afrodite. Sim, e tem também o Hércules, né? Que vai fazer 12 trabalhos de Hércules, que é famoso também. E todos eles, tanto o mito como a jornada do Hércules, a jornada do herói, né? A jornada da heroína, e esse conto que tem as tarefas para realizar são contos iniciáticos, tá? Então a gente já vai ver, e você vê, Paula, como tem em várias culturas, de alguma forma aparece um conto onde tem várias tarefas, né? E a psique tem que fazer, assim como a nossa psique, né? Então, gente, ela ganha da Baba Yaga um,
um daqueles, ela vai lá no muro da casa dela e pega uma daquelas varas de madeira com uma caveira na ponta, iluminada, e dá na mão dela e ela volta para casa. E agora ela volta caminhando de forma muito diferente, muito mais segura, muito mais firme pela caminhada, um corpo muito mais ereto. Ela sente uma coragem imensa e ela vai se aproximando da casa dela. Isso, viu, Jaque? É o Hércules também, né? Então chama os homens, porque eles também têm essas tarefas para poder pensar. Não foi deixado só para nós, não, né? Mas então, ela chega em casa, antes dela chegar na casa dela, ela olha bem para aquela caveira mais uma vez e tem um pouco de receio, ela sente vontade assim de repente jogar longe aquilo e dizer que não encontrou o fogo, porque ela sente um certo receio, mas a caveira olha para ela e transmite tranquilidade para ela, como se dissesse: calma, fique tranquila, vai dar tudo certo. Então, ela entra na casa e as irmãs vêm, olha que bom que você voltou. Mentira, elas já nem acreditavam mais que ela fosse voltar. Só que quando elas olham para aquela caveira, ela fala assim: eu trouxe fogo para nós, né? Então, a caveira, ela observa a mentira, o caráter, o modo como elas se colocam como ciumentas, mentirosas, e sente o quanto de raiva tem ali. E simplesmente eles soltam um raio, assim, a luz da caveira, ela e a mãe já estava chegando ali perto, e nesse momento as três são queimadas por dentro e se transformam em três brasas. E assim acaba a história. Tem algumas versões, como a gente procura sempre para dar uma olhadinha, em que ela, claro, vai achar um príncipe depois e o pai dela vai voltar e ela vai casar com o príncipe, vai morar no castelo e vai levar o pai dela para morar junto. Mas não é o nosso olhar aqui. A doutora Clarissa já corta aqui a história, porque a gente já tem o que a gente precisa por aqui. Então, olha só o que a gente vai olhar agora. Ela destaca dessa história 9 tarefas que a Vassalisa teve que enfrentar. E então nós vamos olhar agora como um momento muito sagrado de iniciação nossa, tá? É como se nesse momento eu vou convidar vocês para olhar para a sua caminhada e para observar se você já fez as 9 tarefas alguma vez na sua vida, porque é uma espiral, né? As 9 tarefas, então a gente passa por uma, pela outra, vai chegando lá na 9ª, a gente alcança o grau mais elevado que a gente pode atingir e depois a gente retoma, muitas vezes, porque a gente cai novamente. Nossa vida é dinâmica, a nossa psique é dinâmica, então vamos olhar para esses elementos todos e personagens da história como personagens que habitam a nossa psique. É todo aquele povo que a gente tem que estar sempre olhando, cuidando, para que a gente avance. E quando a gente fala que esse livro é um livro iniciático, é por conta disso, por conta da grandeza desse momento que a gente está fazendo essa leitura aqui. Esse é o momento que nos tira de um lugar e coloca em outro. Agora é o momento que a gente olha para a nossa vida, para a nossa história e entra nessa floresta.
tá? Então, a gente vai fazer isso junto. Se você quiser pegar um papel, pegar para você fazer um rascunho do que vier na tua cabeça agora, porque esse é o momento sagrado, tá? Esse é o momento mais sagrado, onde a gente entra em contato com esses contos que recontam um pouco de nós mesmas, tá? Então, vamos lá. Vou tomar uma aguinha enquanto você pega um papel aí, uma caneta, tá bom? E se o Barba Azul dentro da tua cabeça está dizendo para você agora, faz outra coisa ao mesmo tempo, depois você volta e faz, agora você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que cuidar disso. Será que não é o Barba Azul? Salvo quando a gente tem alguma emergência, né, em torno da gente, como um bebê, uma criança, alguém para cuidar. Mas se não é isso, para um pouquinho. Eu te convido nesse momento. Eu te convido porque vale a pena. Vale a pena você olhar. Raros momentos na vida que a gente tem condição de fazer esse movimento de se olhar, tá bom? Vamos lá, então? Vassalissa é a versão original da Cinderela, que foi alterada pelos irmãos Grimm. Exatamente, Jaque. E não é isso que ela fala na introdução do livro, que ela foi atrás dos contos em várias culturas para observar o quanto eles foram modificados e para a gente poder ter aqui nesse livro tão precioso os contos na forma original, tá? Então, vamos lá, né, Jaque? A primeira tarefa, permitir a morte da mãe boa demais. Então, eu vou pegar uns trechinhos aqui da tarefa, que é essa primeira tarefa, né? Permitir a morte da mãe boa demais. Ai, que lindo, Jaque! Jaque, você é de ouro, menina! Eu tô muito entusiasmada com o teu conhecimento que você tem, com o que você passa no nosso grupo. Então, e antes de entrar nessa primeira tarefa, eu quero dizer para vocês que a gente tem um grupo no WhatsApp e ainda cabe mais gente lá. Tem aqui na descrição, na bio do Instagram, tem um convite para você entrar lá. Você que está aqui nessa live e não faz parte ainda do nosso grupo, entra lá. É um grupo gratuito, nosso estudo, nossa roda é gratuita e ela tem o objetivo de fazer um movimento entre todas nós, ganhar força, para que a gente consiga fazer mesmo um estudo até o final do livro, que é um livro iniciático, um livro de tirar a gente do lugar mesmo, então como fazer junto, né? Obrigada, viu, Jaque, por ser uma mediadora lá no grupo, por estar comigo. Obrigada também para a Patrícia, para a Nicole, para a Elaine, que está sempre comigo também, Joar, para todas vocês que estão lá fazendo tanta vibração. Era uma vez e não era uma vez. Isso mesmo, né? Ai, meu Deus. Então, meninas, é isso. Permitir a morte da mãe boa demais é a hora em que a gente para na vida para observar se nós não estamos tendo dentro de nós uma mãe boa demais. Será que a gente não está com o arquétipo? A minha mãe era boa demais, a minha mãe. Entende? A minha mãe era maravilhosa e querida, e eu tenho o arquétipo dela guardado dentro de mim. Mas não precisa ter tido uma mãe fisicamente boa demais para que a gente tenha esse arquétipo, porque esse arquétipo é coletivo. Ele é quase que o arquétipo da humanidade inteira. Mãe é protetora, mãe é querida, mãe abraça, mãe cuida, mãe é tudo de bom. Então, e quando a gente não teve uma mãe assim, uma ausência de uma mãe assim,
também acaba estimulando que a gente seja essa mãe boa demais para a gente mesmo. E não vamos confundir com o que a gente conversou na live passada, de que a gente precisa se maternar. A gente precisa se acolher e se nutrir de nosso arquétipo maternal. Eu preciso do meu colo. Opa! Mas o que faz o lobo quando o lobinho começa a crescer? Começa a colocar ele para a vida, para que ele possa sobreviver sem ela. Então, é o momento da vassaliza em que a mãe tem que partir. A morte da mãe no conto significa a morte da mãe boa demais dentro de nós. Porque a fala dessa mãe dentro de nós vai ser muito assim. Ai, mas será que eu vou? É muito tarde, acho que é perigoso. Ah, mas será que eu vou fazer isso? Acho que eu não estou preparada ainda. Ai, será que você vai entrar no meio dessa floresta? Então chega uma hora que a mãe boa demais tem que sair de cena. E tem que vir a mãe no modelo da mãe loba. Ela tem que entrar em cena. E só que a mãe boa demais, antes dela ir embora, ela vai entregar para nós a bonequinha. Então, essa mãe boa demais, ela vai te entregar um talismã. A bonequinha, ela é a fada madrinha, sabe? Ela simboliza o passarinho que vem cantando no ouvido da Branca de Neve, ou da Cinderela, agora eu já troquei os contos, mas sabe esse elemento mágico que aparece nos contos? É esse o presente que a mãe boa demais, ou a madrinha, né, deixa para nós. O arquétipo da mãe boa demais é que gera a crença de que mães têm que ser perfeitas. Por isso, mães são as rainhas solitárias. Isso, rainha má, madrasta no reino da culpa. Exatamente, se você não é boa demais, pode cair ali. Então, você é boa demais para cá. Não é boa demais aqui na direção ali da plaquinha da culpa, né? Então, não, tem uma hora que nós temos que sair de cena enquanto mães, a gente tem que sair de cena, da cena como boas demais e deixar acontecer, deixar o filho viver. É o melhor que nós podemos fazer. E eu estou dizendo isso para mim aqui em primeiro lugar. Como eu sei disso. E como isso toca fundo nesse chakra aqui, né? Então, agora é hora de libertação. Vamos, é a primeira tarefa só, gente. A primeira, tem 9. Então, vamos ver qual é o que a gente tem que movimentar, então, nesse campo. Qual é o trabalho que a gente tem que fazer? Olha, agora eu vou pegar aqui, então, o que está no conto, ó. As tarefas psíquicas desse estágio na vida da mulher são as seguintes. Aceitar o fato de que a mãe psíquica protetora, sempre vigilante, não é adequada para ser um guia para a futura vida instintiva da pessoa. Uma mãe boa demais, dentro de nós ou fora, né? Ou na nossa vida, na nossa história, ou a gente ser essa mãe boa demais, ela corta a capacidade instintiva do filho, da filha. A gente tira a capacidade dele ser quem ele realmente é. Depois vai ter que ir lá juntar os ossos no deserto, né? Para saber quem ele é, porque ele fica perdido dele mesmo, né? Isso, intuição. A gente já vai mesmo chegar na questão da intuição. Isso aí, vocês estão tão antenadas, estão muito ligadas. Ai, que gostoso, né? Isso que é uma roda de leitura, né? É total interação. Então, assumir a responsabilidade de estar só, de desenvolver a própria conscientização quanto ao perigo, as intrigas, a política, tornar-se alerta, sozinha, para o seu próprio proveito, deixar morrer o que deve morrer.
À medida que a mãe boa demais morre, a nova mulher nasce. Entendeu? Então faz a tua avaliação aí agora, para tudo, olha como é que você materna teus filhos, olha como é que você guarda esse arquétipo de mãe dentro de você, se você é muito super protetora para si mesma, se você fica justificando os teus movimentos mais audaciosos para não fazer, olha para isso agora. É a hora de deixar a mãe boa demais morrer. Por isso que ela morre no comecinho do conto, né? Para poder ter qualquer iniciação, você tem que estar completa. E a primeira coisa para trazer a mulher selvagem é o instinto. Aí, quando você deixa e solta isso e se vê, agora sou eu comigo mesma. Então, aqui tem mais uma coisa que eu grifei aqui, ó, é que a mãe boa demais, ela deve definhar. Não dá para que, se você está sendo essa mãe boa demais ou está vendo ela dentro de você, não dá para você cortar isso abruptamente, bruscamente. Tem que ser devagar. Cada dia você empurra um pouquinho mais para a beira do precipício, igual a águia faz, né? Mas também igual a mãe loba. Cada dia você deixa ele sozinho um pouquinho mais, você solta um pouco mais, tá? A gente está falando da criança com idade, quando ela está deixando de ser adolescente ali, né? Que é o que ela fala aqui no livro, que é a hora da mãe boa demais ir embora. Chega de fazer tanto por eles. Aqui também tem um outro trechinho que ela fala assim: essa mãe boa demais não é só o que ela aparenta ser. Debaixo da coberta, ela tem uma bonequinha para dar à filha. É essa mãe boa demais que vai abrir a portinha da intuição. É ela que abre a intuição para essa vida nossa, para a vida do dia a dia, para a vida da nossa rotina, para a vida de escolhas. Então, essa mãe boa demais, nessa idade da juventude, vai deixar para nós esse talismã, entende? Quando a gente não teve uma mãe boa demais, quando a gente não teve essa proteção, talvez a gente fique sendo essa mãe boa de nós para a gente, como eu falei no começo, e não entregue nunca a intuição, não se entregue nunca à intuição. Então é preciso entregar-se à intuição. E eu sugiro que você, de repente, tenha. Ela fala muito das bonecas agora, a gente vai entrar então no segundo trabalho. Então tem uma frase que eu até destaquei aqui ainda desse primeiro trabalho, que ela fala assim, ó: mas é tão bom ficar com ela. Gente, não tem coisa melhor na vida do que o colo da mãe, né? O abraço da mãe, do que o útero. Não tem. Essa semana eu chorei um rio aqui em casa, porque foi aniversário da minha mãe e ela não tá mais aqui. E eu moro hoje, né, por enquanto, na casa que era dela. Vocês não imaginam como é olhar, talvez algumas de vocês até imaginem, como é olhar para as paredes, para tudo aqui e ver e ouvir a voz dela e ver a presença dela aqui. É muito dolorido. Isso já aconteceu há mais de 30 anos que eu não tenho minha mãe comigo aqui. Mas a dor, ela vem imensa. Então, por que vem tão grande? Porque era a coisa melhor do mundo. O pão que ela fazia, o arroz que ela fazia, a salada, a maionese que ela fazia, tudo que ela fazia era a melhor coisa do mundo. Não tinha lugar onde eu me sentisse mais protegida nessa vida do que ela. E eu, como a perdi com 16 anos, eu acabei, acho que me assumindo e sendo essa mãe boa demais, me colocando no colo e ficando comigo por muito tempo. Eu acho que até essa semana eu fiquei fazendo isso. Eu tô acordando agora. Daí eu pensei que a mãe boa demais significa aquela velha e boa, aquele velho e bom conceito da zona de conforto, né?
Quem é que não quer ficar assim, na zona de conforto por muito tempo, né? Hoje a gente tem muito adulto ficando nessa zona de conforto, fora da nossa psique, né? Na vida, a gente vê muitos jovens com seus 40 anos vivendo com os pais, tendo a mãe ali fazendo tudo para ele, e tem muita sátira disso, mas é porque tem realidade, né? A gente tá com uma geração aí que fica muito tempo assim, no colo da mãe. Se ficarmos mais tempo do que o normal com a mãe protetora dentro da nossa psique, vamos nos descobrir impedindo todos os desafios de nos atingirem. Quer dizer, não vem desafio para a gente porque tem uma barreira que é a mãe, né? O que prejudica o desenvolvimento futuro. Embora eu não esteja de modo algum querendo dizer que uma mulher deva mergulhar numa situação violenta e torturante, aventurar-se, se colocar numa situação um pouco mais difícil, em desafios, não quer dizer se colocar em situação violenta. Ela fez questão de ressaltar isso no livro. Eu fiz questão de ressaltar esse trecho e trazer aqui para vocês, tá bom? Não vamos permitir abuso. Não é porque a gente precisa entrar nos desafios da vida que significa virar uma mártir. Deixar o abuso acontecer, ou a violência, ou a tortura, como ela coloca aqui. Quero dizer, sim, que ela deve fixar para si mesma alguma coisa na vida e que ela se disponha a alcançar e, portanto, a assumir riscos para conseguir. E esse foi o primeiro trabalho. Eu quis destacar muito esse, porque se a gente conseguir entrar nele e continuar caminhando, a gente entrou na floresta. Deixamos a mãe morrer, e agora a segunda tarefa é denunciar a natureza sombria. Eu dividi, então, onde ela descreve o que é essa tarefa, em duas partes: o que devemos deixar e o que devemos buscar, tá? Então, assim, o que devemos deixar? Nessa parte da história, a família da madrasta Mai Detestável entra no mundo de Vasalisa, tornando sua vida uma desgraça. São as seguintes tarefas desse período. Então, vamos deixar, aprender ainda com maior conscientização e alargar a mãe excessivamente positiva. Peraí, solta essa mãe ainda, deixa ela embora, não se prende. E descobrir que ser boazinha, ser gentil e simpática não fará a vida florir. E se tem alguém chegando aqui que me conhece, olha que eu vi agora Nicole e Elaine aqui. Ler isso é a mesma coisa que eu tô contando a minha história para vocês, né? Há muito tempo eu não passei dessa tarefa. Eu acho que 90% da minha vida, da minha história, foi não passar dessa tarefa. Acho que nem da primeira, mas dessa tarefa eu tive muita dificuldade em descobrir que ser gentil e simpática não fará a vida florir. Não fará, gente. Vasalisa torna-se escrava, mas isso de nada adianta. Então não adianta você ficar a mártir. Ah, Heloísa, você é um anjo na minha vida. Ah, Heloísa, você é tudo de bom. Ah, Nicole, você é tão boazinha. Elaine do céu, o que eu faria sem você? Jaque, nossa, você está sempre pronta. Eu sei que eu posso contar com você. Isso não faz o nosso jardim psíquico florescer, não faz, deixa árido. E a gente, a gente vivencia uma natureza psíquica sombria, porque a gente começa a acreditar, às vezes, nisso, que a gente é boa demais, só que há um sofrimento lá dentro, entende? Então é preciso olhar para essa floresta. A gente tem que acabar entrando nela, mexendo nela. Então,
especialmente os aspectos exploradores, ciumentos e rejeitados. Desculpe, e rejeitadores do self. Então, a gente vai entender agora esse trabalho. A gente precisa criar um melhor relacionamento possível com as piores partes de si mesma. Essas piores partes que ela está falando aqui é a madrasta com as suas duas filhas. É a parte nossa que é ciumenta. É a parte nossa que rejeita o self, rejeita a nossa potência divina, rejeita o que vem pela intuição, às vezes. A gente rejeita porque a gente não acredita, porque a gente é cético, ou porque a gente tá se sentindo explorado, ou a gente está sentindo assim que tudo dá errado pra gente, ou a gente acha que todo mundo é melhor que a gente, assim como as irmãs ali pensavam dela, e invejosa. Exatamente, a gente precisa lidar com a mulher invejosa que tem dentro da gente. E se ela tá lá escondidinha na sombra, o bom disso é que quando a gente vai mexendo na sombra, a gente também vai encontrando poder. Porque lá dentro da sombra, muitas vezes a gente também esconde os tesouros. Porque a gente diz assim, eu boa nisso? Imagina, não sou boa nisso não. Eu cantar, minha voz é horrível, imagina. Então a gente começa a lidar. E isso, todos os personagens são partes do nosso ser. Exatamente, tá tudo lá dentro, né? Então, essa conversa tem que acontecer, esse diálogo, esse momento em que a doutora Clarissa oferece para nós a imaginação ativa, né? Um transe que a gente entra ali em uma reflexão muito profunda, onde a gente possa olhar para essas partes nossas. Epa! Pega assim no flagrante, como a Elaine fala, com a boca na botija. Ei, me peguei sentindo isso. Só que aí não é brigar consigo mesma. Não é sentir culpa. Porque culpa é uma emoção que entra a serviço do ego, tá? Então não precisamos da culpa. Culpa é codependência emocional, e a gente está cortando a dependência emocional dos outros, porque a gente está analisando para dentro de nós. A gente quer arrumar o jardim para dentro de nós. Então, a gente precisa, olha, o que ela diz? Criar o melhor relacionamento possível com as piores partes de si mesma. Deixar acumular a tensão entre quem se aprendeu a ser e quem se é realmente. Então, você tem que trazer quem é que eu sou e quem é que eu aprendi a ser. Ué, então eu sou, o que que eu sou, né? O que que eu guardo dentro de mim? Por que que eu escondo as 7 chaves, esse ciúme que eu sinto? E não vou entender ele, não vou para uma terapia, não vou buscar ajuda, não vou conversar com alguém que eu confio, não vou escrever sobre isso, não vou fazer uma análise, não vou estudar sobre isso, não vou para uma live que propõe esse olhar para nós mesmas. Por que que a gente corre de tudo isso? Porque a gente para nessa tarefa e precisa buscar isso. Olha, trabalhar, afinal, no sentido de deixar morrer o velho self, aquele Deus que está lá fora de nós, sabe? Aquele que a gente aprendeu, que está lá fora de nós, longe, e que a gente tem que um dia, quem sabe, daqui milênios e milênios alcançar. E esse é o self velho, o self das culturas que querem tirar o poder de nós mesmas. Só que agora a gente está olhando, Deus está dentro. Deus está dentro em manifestação como a deusa que manifesta a vida na potência yin, e no yang a ação, a atitude que manifesta a vida para fora, né? O material da sombra pode ser muito positivo, já que muitas vezes os talentos da mulher também são para lá empurrados.
Tá, que mais que eu tirei aqui? Ah, então a questão assim, então a gente esconde o que tem na sombra para não olhar para as irmãs ciumentas e invejosas, e aí o que que a gente faz? A gente mostra para o mundo o quanto mais eu escondo, mais eu quero ser boa, eu quero ser obediente. Então a obediência, ela provoca uma descoberta chocante que deve ser registrada por todas as mulheres. Ou seja, a de que ser nós mesmas faz com que nos isolemos de muitos outros. Escuta bem essa frase, que é uma das mais lindas desse capítulo. Olha, ó, ser nós mesmas faz com que nos isolemos de muitos outros. Entretanto, ceder aos desejos dos outros faz com que nos isolemos de nós mesmas. Então, quanto mais próxima, às vezes, de agradar os outros, de fazer pelos outros, de estar com todo mundo te chamando de meu anjo, minha protetora, minha amada, você me salva sempre. Quanto mais perto dos outros dessa forma, mais longe do teu si mesmo. Não estou dizendo que é para a gente ser ruim, que é para a gente ser má, que é para a gente virar assim uma pessoa irracional. Não é isso. Mas é observar se quando eu estou sendo bom, se eu também estou sendo boa para mim. Se eu não estou me punindo, se eu não estou ficando longe de quem eu mesma sou. Forte demais, né, Joar? Essa a gente tem que colar assim, para a gente nunca colar na parede assim, do quarto, para a gente nunca esquecer. Quanto mais ceder aos desejos dos outros, faz com que nos isolemos de nós mesmas. E às vezes, quanto menos a gente cede para os outros, mais perto de nós mesmas. Então, a madrasta e as suas filhas, elas podem ser consideradas criaturas, então, inseridas na psique, como a gente está olhando até agora, mas também elas podem ter nascido lá na nossa infância, dentro de nós, depende, se a gente foi uma criança muito comparada aos outros, olha a tua irmã como é boazinha, olha o teu irmão como faz bonito e você não faz, olha isso, então, se você vai tendo assim, ai que droga, por que ele é tão perfeito? E vai acontecendo aquela inveja desde que a gente é criança, porque é inserido em nós, né? Então, a sociedade, ela coloca muito isso o tempo todo. Então, a gente olha, as crianças estão sempre, cada vez mais sendo inseridas precocemente nessas comparações e competição. E aí vai se formando um grande barba azul dentro da gente, né? E depois a gente não se acha mais. Como é que eu vou gostar de mim se a vida inteira as pessoas me colocaram para baixo? Da onde que eu vou tirar força para subir? Então, vem fazer esse trabalho aqui. Vem olhar e agora quem vai te tirar do poço é você. Não é a Heloísa, não é a Tatiane, não é a Joar. É você, cada uma de nós é que tem esse compromisso consigo mesmas. Então, olha aqui. Por exemplo, mulheres criadas em famílias que não demonstram aceitar os seus talentos, veja o exemplo que ela nos trouxe aqui. Então, na casa onde as mulheres foram criadas sem muita aceitação dos seus talentos, ela fazia as peripécias, ela fazia de tudo, e a mãe estava olhando para um outro lado, o pai não estava vendo, a tia não observou. Sabe aquela criança invisível? Sabe, Elaine? Elaine fala muito da criança invisível. Essa criança invisível, gente do céu, que perigoso que é. Quando você chegar num lugar e tiver uma criança, e é filha da tua amiga, não sei o quê, por favor, olhe para a criança, não exija que ela te beije, tá? Não exija que ela te abrace, ainda mais agora na pandemia, né? Mas olhe para a criança, eu te vejo, oi Clarinha, oi Aninha, oi, tô vendo você, Maria, como que você tá? Pergunte, olhe para cada um, eu tenho 3 netinhos, e os 3
querem o olhar da vovó. Os três querem. E é a coisa mais querida do mundo quando a gente olha para a criança e a gente reconhece que aquela criança existe. E a gente não exige nada dela. Eu não estou exigindo que ela venha me abraçar, me beijar, me respeitar, beijar minha mão. Não precisa. Eu te abençoo com o meu olhar. Uma criança criada assim não precisa depois. Sabe o que acontece com o adulto? O adulto é aquela pessoa que vai fazer curso, que vai fazer mestrado, doutorado, às vezes não sabe nem por que está fazendo, que é ótimo estudar, eu adoro estudar, mas sabe quando isso não tá fora de contexto, você não dá conta, mas você sente que você tem que fazer, todos os cursos que aparecem você tem que fazer, você não você tem 10 diplomas na parede, mas você não atende na terapia, por exemplo, mas você não atende porque você acha que tem que fazer mais um, que tem que se aperfeiçoar mais, e você vai e escala o Everest, ela coloca que vira de cabeça para baixo lá em cima do Everest para a tua família te olhar. E você diz assim, ei, pessoal, aí estão me vendo agora, eu estou aqui, olha aqui. E as pessoas estão olhando para o outro lado. A tua família não está te olhando. Então, é esse momento que você vai lutar. Olha, se você tem essa dor, olha para isso e enfrenta. Você tá sozinha agora. Não a mamãe boazinha não tá segurando você, você já deixou ela embora. E agora, o que você vai fazer com isso? Com essas meninas ciumentas, tristes, invejosas e às vezes até com raiva que ficam dentro de você, só agradando os outros, agradando e nunca tá bom. Então, isso, Elaine, perfeito, a Sara, né, mãezinha, coisa mais linda. Eu faço questão, quando eu a vejo, de olhar nos olhos dela, né, da criança, da Sara. E é isso que a gente precisa olhar. E olhar para nossa criança também. Ei, vem cá, Heloísa, que eu tô te olhando. Ah, você não vai na minha live me assistir, mas eu vou fazer a live do mesmo jeito, não tem problema nenhum. Eu tô aqui, eu vou fazer, sabe por quê? Porque a primeira pessoa que está fazendo essa iniciação sou eu. Porque eu estou aqui por completo. Se eu te contar como que está a minha casa hoje, você não vai acreditar. Eu estou no meio de uma mudança. Amanhã o caminhão da mudança vai parar aqui na porta da minha casa. E eu tô indo vou mudar aqui para Curitiba mesmo, mas eu vou mudar para um lugar que eu escolhi com muito carinho para morar, para uma nova fase da minha vida que eu estou me permitindo viver. Então, mas eu sou mais importante do que tudo isso. Espera aí. Esse é o meu momento. Essa é a minha terapia. Ninguém pode entrar aqui porque aqui eu estou me protegendo, né? Eu estou garantindo com todos os meus instintos, como uma loba, esse espaço é meu. Espera aí. Esse espaço é meu e das minhas meninas maravilhosas que sempre estão aqui comigo. Então, a tentativa de provar o nosso valor ao coro de megeras enciumadas é em vão e, como veremos, na realidade, impede a iniciação. Você não sai desse ponto na vida inteira se você não cuidar dessa criança que está aí dentro, chorando por atenção do mundo. Às vezes das pessoas erradas, entende? Às vezes das pessoas erradas. Então, bora lá, a gente tem uma caminhada e a gente está no meio da floresta. Ó, essa criança, ela não poderá crescer se ficar parada, servindo de saco de pancadas para todos. As mulheres que tentam tornar invisíveis os seus sentimentos mais profundos estão se entorpecendo. Ai, eu vou parar para dar uma respirada. Muito providencial, muito. Ai, chega a mexer com as emoções da gente, né? Então, a luz se extingue de uma pessoa que vive nesse ponto da jornada.
é uma forma dolorosa de vida latente. É como se a vida vai se extinguindo de quem não tem coragem de se olhar e de se assumir e dizer, olha, não precisa não, eu tô aqui, dou conta de mim e eu vou encontrar os meus pares, né? É, a gente ri de nervoso, né? Ó, inversamente, e talvez com um toque de perversidade, quando o fogo se apaga, isso ajuda a despertar. Mas também, se a gente cair bem caído nessa daqui, se o tropicão for grande, se a gente cair bonito, é bom. Sabe por que, que é bom? Porque aí a gente vai ficar sem fogo, a gente vai ter que ir para o hospital, a gente vai ter que ser ajudada, a gente vai ter que fazer terapia, a gente vai ter que fazer alguma coisa, porque a gente tem que continuar, senão a gente adoece. E é isso que ela está falando aqui. Então, a gente precisa cuidar da nossa vida baseada em conhecimentos interiores, mais antigos, aqueles que estão lá nos nossos ossos, e mais sábios, porém. E a terceira tarefa, qual é? Nossa Senhora, já está quase na hora de terminar a live, a gente vai ter que fazer as próximas tarefas na semana que vem, gente. Eu vou fazer a quarta tarefa e a gente faz o restante na semana que vem. O que vocês acham? Eu acho que é melhor, né? Para a gente fazer bem com calma, para a gente olhar para essas tarefas da vassaliça e olhar para a nossa vassaliça interna, para juntar a nossa bonequinha, né? Eu nem vou fazer a quarta hoje. Eu vou deixar essas 3 tarefas. Não, eu só fiz 2. Só fiz 2. Vamos deixar essas 2 tarefas marinando na nossa psique, tá bom? Eu vou colocar aqui no canal, aqui nesse perfil do Instagram do Território do Sol, na nossa comunidade Território do Sol, algumas dicas para essa semana dentro dessas 2 tarefas, tá? Então eu vou, logo que eu consiga baixar esse vídeo aqui do Instagram, eu já coloco no YouTube também, para quem não tem Instagram e vocês quiserem passar. Eu acho que quanto mais mulheres a gente puder alcançar, mais cura para o planeta a gente está conseguindo, porque nós vamos iluminando aos poucos, que a gente se ilumina por dentro, o mundo vai se iluminando para fora também, tá? Então, vamos ficar com essa semana com essas 2 tarefas. Cada vez que você sentir a mãe boa demais, dando muito mole para você, te impedindo de assumir algumas tarefas, de assumir o que você quer fazer, porque é perigoso, porque não pode, então leva casaquinho. Cada vez que você se vê fazendo isso consigo mesma, respira fundo e conversa com essa mãe interna, tá? E cada vez que você sentir que essas meninas lá da sombra, e com inveja, com muita raiva, com ciúme, elas estão dentro de você, conversa com elas também. E na semana que vem a gente vai terminar, porque hoje eu contei toda a história, então demora um pouquinho, né? Eu não sei ser rápida, né? Porque é tão lindo, né? A gente vai se aprofundando. Mas semana que vem a gente faz, então, as outras tarefas, tá? E eu agradeço muito vocês que estão por aqui. Quem está chegando agora, eu vou salvar, daqui a pouquinho ela vai estar lá no IGTV à disposição de vocês, tá bom? Ser mãe na pandemia muito intenso. Ai, Joara, obrigada, querida. Você não sabe como você me nutre aqui. Você é um anjo para mim, mas eu não quero que você seja boa demais, né? Como a nossa última conversa disse. E se você soubesse o que eu tenho na sombra? Nossa! Ai, ai, deixa eu ver o que vocês estão contando. Ai, que gostoso! Eu estou emocionada com essas 2 tarefas, agora tenho outro compromisso. Gratidão
Beijo, meninas. Gratidão, gratidão imensa.